pela oportunidade e a pastora que me confiou está trazendo a poderosa palavra do Senhor nesta noite, onde o tema é não compreendemos agora, mas entenderemos depois tudo que Deus faz. Amém? Não compreendemos agora, mas entenderemos depois tudo que Deus faz. João 13:7. Glória ao Cristo de Nazaré. Ei, glória. Pode ver quem sabe. Vamos estar lendo? Amém. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Muitas vezes nós estamos passando por situações onde não entendemos nada. As coisas estão acontecendo na nossa vida e realmente nós ficamos sem entender porquê, não é verdade? Muitas vezes acontecem situações, passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por situações que não conseguimos compreender o porquê. Às vezes nos perguntamos até: por que, Senhor, que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu te sirvo, eu vou aos cultos, eu jejuo, eu oro, eu prego, eu canto. E por que eu estou passando por isso? E por que eu estou passando por essa situação? Às vezes nós até nos ousamos a comparar nossa vida com a vida de pessoas que não são obedientes a Deus, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não estão com Jesus, e nós olhamos e achamos: a vida de fulano não serve a Deus, não é crente, mas é mais fácil do que a minha. A vida de ciclano não serve a Deus, não é crente, ou anda de qualquer jeito, mas a vida dele, a vida dela está em paz, está tudo tranquilo, não está passando por situação difícil. Muitas vezes nós, por sermos falhos, por sermos humanos, de carne e osso, então nós cometemos muitas vezes essas falhas de questionarmos por quê e por quê. É verdade. Então, nós vamos ver, antes de começar realmente a pregação, nós vamos ver aqui o seguinte: alguns versículos antes, aí no capítulo 12, no versículo 44, onde fala assim de um resumo do ensino de Jesus, onde vai dizer que Jesus ele clama ali, né, afirmando que quem crê nele, crê naquele que o enviou. Quem vê ele, vê aquele que o enviou, que é Deus. E ele ali afirma que ele veio como luz para o mundo, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. E vai dizer, depois que ele faz os ensinamentos dele, ele afirma que ele veio como luz para que nós não permanecêssemos nas trevas. E ele vai dizer que aquele que ouve as palavras dele e não guarda, e ele não julga essas pessoas. Por que ele não julga essas pessoas? Porque ele diz aí mesmo que a própria palavra há de julgar essas pessoas. A própria palavra vai julgar essas pessoas. Então, não tem como nós virmos para Jesus, não tem como nós estarmos com Jesus, dizer que cremos em Jesus, que servimos a Jesus, que estamos com Jesus e permanecermos nas mesmas práticas de antes. E permanecermos fazendo as mesmas práticas das trevas, do tempo que éramos do mundo, do tempo que não tínhamos Jesus na nossa vida. Então não tem como. É isso que Jesus ele fecha os ensinamentos dele aqui no capítulo 12, dizendo: eu vim como luz para o mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Verdade.
perdão, igreja. Majestoso, glorioso. Então, Jesus, ele ali afirma então que ele veio como luz para que nós não permanecêssemos nas trevas. E ele diz que a própria palavra há de nos julgar. Então, se eu e você viemos para Jesus, se eu e você estamos com Jesus, não tem porquê, não tem como continuar praticando as mesmas obras de antes. Não tem como continuar nas práticas das trevas. Porque se nós viemos para Jesus, tem que ter mudança. Se nós viemos para Jesus e estamos com Ele, temos que ser novas criaturas. Ele não chamou a mim e a você para permanecer nas mesmas práticas, para permanecer do mesmo jeito. Então Ele veio para ensinar tudo aquilo que o Pai ordenou. Ele veio para que todos nós fôssemos salvos. Como Ele diz aí no capítulo 12, no versículo 49, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou que dizer e que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente como o Pai me falou. Então, Ele ensinou tudo aquilo que o Pai ordenou, para que nós viéssemos ser salvos, para que nós viéssemos alcançar a vida eterna. E muitas vezes nós estamos na igreja, estamos dizendo que estamos com Cristo, mas estamos praticando as mesmas obras das trevas. Então eu sinto muito dizer, mas quando nós estamos agindo dessa maneira, nós não estamos com Jesus ainda. Porque Jesus é luz, e aquele que anda com Jesus tem que andar na luz. Aquele que anda com Jesus tem que andar como Ele andou. Nós temos que, a partir do momento que estamos com Jesus, nós temos que procurar imitá-lo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não tem como eu estar na luz, dizer que sou de Jesus, se eu continuo fazendo as obras das trevas, continuo fazendo as obras do diabo. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus ensina, aquilo que está em sua palavra, como foi falado no culto de oração, como foi falado aqui na oportunidade. Nós precisamos viver a palavra, praticar a palavra. Não adianta eu e você lermos a palavra, não adianta eu e você conhecermos a palavra e continuarmos da mesma maneira, e continuarmos do mesmo jeito, praticando as obras das trevas, praticando as obras do diabo. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós devemos andar como Ele andou, nós devemos imitar Jesus. Então, ele vai dizer, ele vai resumir os ensinamentos dele, declarando isto, declarando que ele veio como luz para que eu e você não andássemos mais nas trevas, para que eu e você fôssemos salvos. Então, diz aí a partir do capítulo 13, a partir do 1, que antes da festa da Páscoa, quando Jesus já sabia que a hora dele estava chegando, a hora dele voltar para o Pai estava chegando, ele vai dizer ali que durante a ceia, o diabo já tinha falado no coração de Judas para atrair Jesus, e diz que Jesus, ele está ali depois da ceia, ele levanta, ele tira as vestes de cima e ele se cinge com uma toalha, e diz que ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E então ali diz que Pedro olha para ele e diz: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, Senhor, o Senhor vai lavar os pés. E Jesus olha imediatamente para Pedro e responde: o que eu faço, Pedro, você não compreende agora. O que eu vou fazer aqui agora, você não vai compreender. Mas depois, Pedro, você vai entender. Ou seja, Pedro, ele questionou por quê? Porque naquele tempo era costume os servos lavarem os pés dos seus senhores. Era costume os servos lavarem os pés dos seus senhores. Só que Jesus não era servo. Jesus era o próprio Senhor. Jesus era o mestre, era o próprio Senhor. E ele ali se cinge com a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então, por essa questão, Pedro vai e questiona Jesus. E Jesus responde a ele: o que eu vou fazer você não entende agora, mas depois, Pedro, você vai entender. E nós vamos ver no decorrer do texto que Jesus, Pedro, então, ele pede, né? Ele entende o que
que Jesus fala e ele diz, então, Senhor, está certo. Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E diz que Jesus ali, ele lava os pés de todos os discípulos. E diz que depois, ele diz, né? Quando Pedro responde a ele dessa maneira, não só os pés, mas as mãos e a cabeça, Jesus mais uma vez responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Olha o que Jesus responde para ele: mas não todos, porque Jesus sabia que os discípulos eram quantos? 12. Jesus escolheu cada discípulo, Jesus escolheu todos eles, mas Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. O que é que eu entendo aqui? Jesus escolheu a mim e a você, sim. Jesus escolheu cada um de nós, mas Jesus sabe quem vai até o fim. Jesus sabe quem vai ser fiel até o fim. Jesus sabe aquele que vai parar no meio do caminho. Jesus sabe quem vai desistir no meio da trajetória. Jesus sabe quem vai ser fiel. Jesus sabe quem vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar novamente. Jesus sabe, Jesus conhece cada um de nós. Então Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E muita gente se pergunta: e por que Jesus escolheu Judas, se ele já sabia que Judas ia traí-lo? Eu entendo aqui o seguinte: Jesus, ele escolheu Judas mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Por quê? Porque mesmo sabendo que nós vamos falhar no meio do caminho, mesmo sabendo que muitos vão vir, mas não vão ficar, muitos vão vir, mas vão desistir, muitos estão, mas vão parar, mas Jesus, ele não quer que ninguém naquele grande dia diga: eu não tive oportunidade, eu não tive chance. O Senhor deu chance a fulano, o Senhor deu chance a ciclano, o Senhor escolheu ela, o Senhor escolheu ele, o Senhor levantou ele, o Senhor levantou ela, e eu não tive oportunidade, eu não tive chance, por isso que eu me perdi, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou indo para o inferno, por isso que eu não fui salvo. Naquele grande dia ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Judas traiu Jesus, mas naquele grande dia ele não tem como dizer que ele não teve oportunidade, porque a mesma oportunidade que Jesus deu aos outros discípulos, Jesus deu a Judas. A mesma oportunidade que todos tiveram, Judas teve. Então Deus muitas vezes escolhe a todos e nós não entendemos ou questionamos. Mas por que Jesus escolheu fulano e por que fulano não ficou? E por que fulano saiu da presença? E por que fulano desistiu? Fulano pregava, fulano cantava, rodava, pulava, mas não continuou. Jesus, ele dá oportunidade igual para todos. A mesma oportunidade que ele deu a mim e a você, ele dá a todos. E naquele grande dia ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Então, Jesus mais uma vez vai e explica para ele: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou mestre, sou Senhor. Mas aí ele vai explicar para os discípulos que o Senhor não é maior, não é melhor do que o servo, e nem o servo é melhor do que o Senhor. Então ele estava ali ensinando aos discípulos a questão da humildade. Ele estava ensinando aos discípulos ali: não é porque você cresce um pouquinho, não é porque você está num cargo, numa liderança, que você vai pisar em ninguém. Não é porque você está num cargo superior ao de outra pessoa que você vai achar que você é melhor, que você que tem que ser servido. Pelo contrário, no reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você diminui. Quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Quanto mais você vai alcançando cargos, você vai subindo degraus, mais você tem que servir, mais você vai servir. Jesus está mostrando ali que ele veio como Senhor e Mestre, mas ele veio para servir. Então quem é eu, quem é você para achar que não podemos, não devemos servir ao nosso próximo, que não devemos servir aqueles que não têm nenhuma posição melhor ou acima da nossa? Então, nós vemos que ele explica. Mas o que eu quero focar mesmo aqui é no versículo 7, quando ele diz: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois.
Ou seja, como eu falei no início, muitas vezes nós estamos passando por situações, estamos passando por problemas e não entendemos por que aquilo está acontecendo conosco, por que a situação ficou daquele jeito. Muitas vezes nós estamos passando por levante, muitas vezes nós estamos passando por luta e nós não entendemos por que eu oro tanto, por que eu jejuo, por que eu faço voto. Por que eu venho para a igreja todo dia? Por que eu venho nos cultos de oração? E por que eu não sou abençoado? E por que a minha bênção não chega? E por que o milagre não acontece? E por que parece que as coisas estão piorando? Parece que cada dia a situação fica pior. Parece que cada dia o cerco fica mais fechado. Parece que cada dia que passa a situação só piora. Porque nós temos que entender uma coisa: o Deus que prometeu a mim e a você é fiel para cumprir. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. O Deus que nos prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa a mim e a você, não importa como Ele vai fazer, não importa o que está acontecendo, não importa se as circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer nada, que nada vai dar certo. Não importa se parece que tudo está pior, que tudo está piorando. Nós temos que crer que vai acontecer, que a promessa vai se cumprir, que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Então, nós podemos tomar como exemplo a história de Abraão. Quando ele ainda se chamava Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, vai dizer que Deus chega para ele, fala com Abrão e diz: Abrão, levanta, sai dessa terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha para isso, imagina aí se Deus chega para mim e para você e diz isso. Deus chega para Andrevaldo e diz: Andrevaldo, levanta, sai do meio da sua família, sai do meio dos seus irmãos, larga seu trabalho, larga tudo e vai para o lugar que eu vou lhe mostrar. Olha para isso, olha como foi a promessa, quando Deus começa a fazer promessa a Abraão. Sai do meio da tua parentela, larga tudo, Abraão. Abrão, que ainda se chamava Abrão. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não disse para onde ele ia. Ele só disse: vai para a terra que eu lhe mostrarei. E o texto vai dizer que Abrão imediatamente ele pega a mulher dele, Sarai. Ele pega o Ló, né, que era da parentela dele, somente Ló. E ele pega alguns servos e os bens que ele adquiriu, que ele tinha, e ele segue. Ou seja, ele podia questionar: não, Deus, eu vou sair, o Senhor vem e me diz para eu largar tudo, sair da minha terra, do meio da minha parentela, largar tudo e ir para uma terra, andar errante por aí sem saber nem para onde eu vou. Para onde eu vou, Senhor? Que promessa é essa? O que é que o Senhor quer de mim? Mas ele não questionou, ele obedeceu. Mais uma vez nós vemos o segredo da obediência. Quando eu e você ouvimos uma promessa de Deus, não temos que questionar. Muitas vezes Deus fala comigo e com você, Deus nos faz uma promessa e nós questionamos. Não é possível, não vai dar, não tem como, não vai acontecer, porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu não faço, porque eu não tenho recurso, porque é impossível para mim, não tem quem me ajude, não tem quem faça. Mas a igreja o texto vai dizer que Abrão ele segue, ele vai. E olha que quando Abrão começou a receber as promessas de Deus, Abrão tinha 75 anos. E sabe quantos anos depois a promessa veio se cumprir na vida de Abrão? 25 anos depois. Ele tinha 75 anos. E Deus fez a promessa a ele. Quando Deus fez a promessa a ele, ele estava com 75. Quando a promessa foi se cumprir, ele já estava com 100 anos. Porque Deus, ele prometeu a Abrão que daria aquela terra a ele e a descendência dele. Quando ele chegou em Canaã, Deus disse: darei esta terra a você e aos seus descendentes. E Abrão, eu creio que Abrão ficou ali como descendentes. Eu já tenho 75 anos, minha mulher tem 65. Eu sou muito velho, avançado em idade. Minha mulher é estéril, não pode ter filho. O Senhor disse que dará a minha descendência. E virava e mexia, Deus dizia a ele. A promessa era sempre para a descendência de Abraão, que era Abrão.
Então a promessa era sempre essa. Até que chega um ponto que Abraão olha fala com o Senhor e diz: Senhor, que descendência, que eu não tenho filhos. Que descendência, que eu sou avançado em idade, minha mulher também. E ela ainda por cima é estéril. Que descendência. O único descendente que eu tenho, o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, servo que nasceu na minha casa. Então é ele que vai herdar o que eu tenho. E Deus diz: não, Abraão. A promessa não é para o seu servo, não é o seu servo. Eu disse a você que a promessa é para a sua descendência. E Deus chama ele para fora e diz para ele: olha para o céu, você pode contar as estrelas do céu, Abraão? E Abraão olha e responde: não. Ele diz: pois assim será a tua descendência. E ele continua caminhando. Ele continua caminhando rumo ao propósito. Nós vamos ver um pouquinho antes. Quando ele está ali, diz que ele enriquece, adquire muitos bens, muito gado ali no Egito. E aí diz que chega uma hora que ele se separa de Ló. Por quê? Porque depois que a terra onde eles estavam se torna pequena para eles dois. Porque os dois se tornaram muito ricos, os dois adquiriram muitos bens. E diz que então, o que foi que aconteceu? Diz que ali então, os pastores de Abraão começou a brigar com os pastores de Ló. Então Abraão olhou e disse: Ló, a partir daqui nós vamos ter que nos separar, porque eu tenho que seguir rumo ao propósito, rumo à promessa que Deus me fez, e eu não posso parar para estar resolvendo picuinha dos meus pastores com os seus pastores. Então você, Ló, escolha para que lado você vai. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o lado de lá, eu vou para o lado de cá. Porque o que eu entendi com isso? Eu entendi ali que Abraão ele estava decidido a seguir rumo ao propósito, rumo à promessa que Deus tinha feito para ele. Embora as circunstâncias dissessem que não, embora olhando para as circunstâncias ele dissesse que não era possível, embora olhando com olhos carnais, ele disse que nada, tudo que estava acontecendo dizia que não ia se cumprir. A promessa não era para ele. Acontece que Deus não erra quando faz uma promessa. Deus não erra quando ele faz uma promessa para mim e para você. Então se ele prometeu, tem que se cumprir. E o nosso dever é ouvir e crer na promessa, e confiar, sem se importar com nada. E ali Abraão ele resolveu o quê? Não estar se distraindo com picuinha entre os pastores dele e de Ló. Ele disse: vamos nos separar, porque eu tenho que ir rumo à promessa, e eu não vou ficar me distraindo com picuinha de pastores, dos seus pastores com os meus pastores. Então cada um agora vai para o seu lado, porque eu tenho que seguir rumo ao propósito de Deus, rumo à promessa que Deus me fez. Então quando eu e você entendemos que Deus nos fez uma promessa e que nós temos que confiar nessa promessa, e nós temos que crer que a promessa vai se cumprir, nós não podemos parar para estar nos distraindo com nada. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo nos distraia. Nós não podemos deixar que a nossa família nos distraia. Nós não podemos deixar que as dores nos tirem do propósito. Nós não podemos deixar que nada nos tire do caminho da promessa, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que as circunstâncias digam que não vai acontecer, mesmo que você olhe ao seu redor e diga: não é possível, essa promessa foi errada, não era para mim, porque comigo está tudo desse jeito, está tudo de tal jeito, está tudo dando errado, está tudo difícil, isso não é para mim, não vai acontecer nunca, eu não sei, eu não posso, eu não faço, não dá. Então você tem que entender o seguinte: se Deus fez a promessa, ela vai se cumprir. Deus não precisa de circunstância que seja favorável aos teus olhos para poder fazer se cumprir a promessa na minha e na tua vida. Deus não precisa que as circunstâncias à nossa volta sejam favoráveis àquilo que Ele nos prometeu. Deus é Deus que do nada faz tudo. Deus é Deus que levanta do monturo, levanta de lá do lixo, levanta de lá do tráfico, levanta de lá das drogas, do crime, e levanta e coloca no altar, e coloca para cantar, para louvar, para pregar, coloca para fazer a obra, coloca para
quando nós estávamos lá fora. Talvez alguém olhasse, quando viu nós virmos para Jesus, com certeza alguém olhou e disse assim: esse daí, essa daí não vai durar. Esse daí, essa daí nunca vai ser nada. Esse daí, essa daí vai desistir no meio do caminho, porque não tem condição nenhuma de ser nada. Porque Deus não vai querer uma pessoa dessa, uma pessoa que fazia o que fazia lá fora, uma pessoa que se prostituía tanto, uma pessoa que bebia tanto, uma pessoa que traficava, que matava, que roubava. Deus não vai querer saber de uma pessoa dessa. Isso são olhos carnais, são olhos humanos, mas Deus olhou e fez a promessa, e a promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa de Deus tem que se cumprir. A promessa de Deus tem que se cumprir na minha e na sua vida. Então Abraão, ele continuou crendo, ele continuou rumo ao propósito, mas chegou um ponto, como nós conhecemos a história e sabemos que Abraão, como eu e você, era humano, de carne e osso. Então eu creio que, assim como nós, teve um momentozinho que Abraão, ele teve um pouquinho de dúvida. Porque nós vamos ver que Deus fala com ele, e Deus disse, sempre dizendo a ele: minha promessa é com a sua descendência. Minha promessa é com a sua descendência. E aí vai dizer o quê? Que chega num ponto que ele diz: não, não é possível, minha descendência, eu não tenho filho, eu sou avançada de idade, minha mulher é estéril, não tem condição nenhuma, essa promessa está errada. Mas Deus disse: é com a sua descendência. E ele continuou, e ele mesmo assim, ele continuou, mesmo ele vendo as circunstâncias todas ao contrário do que Deus tinha prometido, ele continuou caminhando. E chega lá um ponto então, que a mulher dele, Sarai, olha para ele e diz: Abraão, Deus diz que a sua descendência vai herdar a terra, mas eu sou estéril, eu não posso ter filho, então pega a minha serva, tenha um filho com ela, tal. Assim nós vamos ter uma descendência, um descendente. Olha aqui então, diz o texto que Abraão, ele ouve a mulher dele. Eu creio que ali ele deu ouvido à mulher dele, porque por um momento, devido aos anos que ele já vinha esperando, que ele já vinha caminhando diante dessa promessa, ele teve um pouco de dúvida no coração ali, e ele dá ouvidos ao que Sarai diz para ele, e ele pega a serva Agar, e ele diz que vai ter um filho com Agar. E aí, mais uma vez, Deus fala com ele, depois que o Ismael nasce, e Deus diz a ele, quando ele torna a falar com ele sobre a descendência dele, e diz a ele: Abraão, a minha promessa não foi com Ismael, não é Ismael, é com Sara, é o filho que Sara vai ter com você, é o filho que Sara vai gerar. E aí eu creio que Abraão mais uma vez fica ali, de novo isso, diz que Abraão, ele dá risada. Não, não é possível, não, que nada, eu com quase 100 anos, 99 anos, eu vou ter filho, mas aonde um homem da minha idade vai mais ter filho, vai mais fazer filho? E diz que, mesmo assim, ele, mesmo rindo, ele vai, né? E continua ali, diante da promessa de Deus, até que, quando a Agar, o texto vai dizer que quando a Agar engravida, ela começa a desprezar Sara, ela começa a ter desprezo pela senhora dela. Ou seja, ali eles começam já a ver a consequência dele não ter acreditado na promessa, dele ter querido dar o jeitinho dele para que a promessa se cumprisse. Como quem diz assim, já que eu não sou velho, Sara é estéril, não pode ter filho, então eu vou ter filho com Agar. Vou ter filho com Agar e vou ter minha descendência. E aí ele vai pagar o preço, porque ele não confiou na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não era que ele ia ter filho com outra mulher, não era que ele ia ter filho com Agar, não era que ele tinha que engravidar outra mulher. A promessa era do filho que ele teria com Sara. Então ele vai, nós vendo a história, nós vamos ver que ela começa a desprezar Sara, mas ele teve o bom senso que quando Sara diz a ele, vai se queixar com ele e diz que a Agar estava desprezando, estava humilhando ela por ter engravidado e ela não. Então diz que ele diz a Sara: ó Sara,
ela continua sendo sua serva. Então faça o que você achar melhor. Então ele errou. Ele errou porque ele tinha que ter confiado na promessa de Deus. E ele não poderia em momento nenhum duvidar. Porque quando Deus faz a promessa, ele cumpre. Mas ele, por passar os anos e não ver nada acontecendo, ele quis dar um jeitinho e engravida Agar. Então ele teve que passar por aquela turbulência, por aquele momento ali de um problema familiar com a mulher dele e com Agar, por conta dele não ter ouvido e crido que Deus iria cumprir a promessa na vida dele. Ele estava somente olhando, ele estava crendo, mas ao mesmo tempo ele tinha um pouco de dúvida, porque ele achava que pela questão da idade dele ser avançada, a mulher dele também tinha idade avançada, ainda por cima era estéril, então ele achava que tudo ia contra a promessa que ele recebeu. E muitas vezes comigo e com você é assim. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação, Deus fez uma promessa a mim e a você, Deus nos prometeu algo, mas nós olhamos para o lado, nós olhamos para o outro, nós olhamos em nossa volta e nós não vemos nada acontecer. Nós vemos passar um mês, passar dois, passar três, passa um ano, passa dois e não vemos nada acontecer. Nós vemos a situação piorando, cada dia que passa fica pior, cada dia que passa fica pior, cada dia que passa parece que está fugindo do nosso controle e nós olhamos e até achamos que não tem jeito, que não tem solução e às vezes pecamos em até imaginar: será que foi para mim mesmo? Será que Deus falou foi comigo mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que realmente Deus quer isso na minha vida? Será que realmente Deus me quer na obra dele? Será que realmente Deus me quer fazendo tal coisa? Mas nós temos que saber que nós temos que crer na promessa de Deus. Nós temos que crer e entender que nós nunca, jamais vamos entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer as coisas, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos fazer pedidos ao Senhor, Deus vai nos prometer que vai fazer tal coisa, mas nós não vamos entender e Deus já está trabalhando. Às vezes nós olhamos à nossa volta, nós oramos por um familiar, nós oramos por uma causa e nós só vemos a situação piorando, nós só vemos tudo piorando e nós ficamos sem entender e nós não entendemos. Só que nós temos que entender que Deus tem o jeito dele trabalhar e o nosso erro é achar que devemos dizer como Deus tem que fazer, como Deus tem que trabalhar, que tempo Deus tem que levar para fazer. Nós achamos que se recebemos uma promessa, nós temos que receber logo. Nós achamos que Deus fez a promessa, essa promessa tem que se cumprir imediatamente. Nós achamos que se estamos no culto todo dia, então logo temos que receber a promessa em nossa vida. E não é bem assim. Deus tem um modo de trabalhar com cada pessoa. Muitas vezes Deus trabalha na vida de uma pessoa rapidamente. Rapidamente a promessa na vida de um se cumpre. Mas com outro já vai levar mais tempo, já vai levar mais anos. Com um vai ser mais fácil, vai ser mais... a caminhada vai ser mais suave. Para outro já vai ser uma caminhada mais dolorida, já vai ser uma caminhada mais espinhosa, porque Deus sabe como trabalhar e Ele trabalha do jeito que Ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como eu penso, nem como você pensa, é como Ele quer. E lá em Jeremias 29 vai dizer o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras Bíblias diz um futuro e uma esperança. Então Deus, Ele não tem pensamento ruim ao meu e ao seu respeito. Muitas vezes nós estamos passando por situações, muitas vezes estamos passando por dificuldade, muitas vezes não entendemos por que tal coisa veio contra nós, por que tal situação se levantou em nossa vida, por que nada acontece, por que nada muda. Mas nós temos que lembrar que os pensamentos de Deus para nós são os melhores. Nós temos que lembrar no que a palavra diz, que o que a palavra nos diz, que a palavra nos garante, que os pensamentos de Deus são melhores e maiores que os nossos, os caminhos dele são maiores e melhores. E a palavra vai dizer também que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que
que caminham rumo ao propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito, uma promessa na nossa vida, nós temos que crer que ainda que tudo pareça que está indo de mal a pior, ainda que nada esteja dando certo, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que você olhe, eu olhe e achemos que nada vai dar certo, que aquilo não vai se cumprir, mas Deus sabe o que está fazendo. Ainda que você ache que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando na sua causa, Ele está trabalhando naquilo que você tem pedido, Ele está trabalhando naquela oração que você tenha feito a Ele todas as noites, todas as madrugadas. Ele está trabalhando. Só que o trabalhar de Deus não é do jeito que nós queremos. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E nós não temos que entender, só temos que confiar. Nós não precisamos entender se recebemos algo, alguma promessa de Deus. Se Deus fez uma promessa em nossas vidas, é preciso que a gente confie, é preciso que a gente creia, é preciso que a gente tenha confiança de que Ele vai cumprir, de que Ele vai fazer, que a promessa irá se cumprir. Então, nós vamos ver também os milagres que Ele fez na vida dos 3 cegos no Novo Testamento. Nós vamos ver que um dos cegos, ele faz um lodo, uma lamazinha, ele cospe na terra, faz um lodo, uma lama, passa no olho do cego e diz a ele, vá se lavar no tanque de Siloé. E o cego, ele acredita, e ele vai, e ele fica curado, e ele passa a enxergar. Depois nós vemos que um outro cego, ele cospe nos olhos do cego, e aí diz que o cego, ele vê tudo embaçado, não é isso? E aí diz, o que é que você vê? Vejo pessoas como árvore. E Deus diz que Jesus completa o milagre e ele passa a enxergar também. Nós vemos já o cego de Jericó, que já foi diferente. O cego de Jericó, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que ele pergunta o que ele quer, e ele diz, eu quero ver. E ele diz, veja, simplesmente uma palavra. Então, Jesus trabalha na vida de cada um de forma diferente, de jeito diferente. Aqueles cegos podiam questionar, não, Jesus, o Senhor vai só cuspir no meu olho, e aí? No outro lá, o Senhor fez uma lama lá, o Senhor tem que fazer a lama e passar no meu olho e mandar eu ir e lavar no tanque. Por quê? Porque ele pode achar o quê? O jeito de... Se a mesma enfermidade, os 3 tinham o mesmo problema. Mas Jesus, para curar cada um deles, para devolver a vista a cada um deles, Jesus agiu de forma diferente. Então a promessa na minha e na sua vida, ela não vai deixar de se cumprir. Mas não é porque Deus fez na vida de André Valdo de um jeito que Ele vai fazer na vida de Paulo do mesmo jeito. Não é porque Ele faz na vida de Ismael de um jeito que Ele vai fazer na vida de Kaique do mesmo jeito. Não é porque Ele trabalha na vida de Mariana de um jeito que Ele vai trabalhar na vida de Zenália de outro jeito. Deus vai trabalhar na vida de cada um de uma maneira diferente. Deus vai trabalhar na vida de cada um do jeito que Ele quer trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas a promessa dEle vai acabar se cumprindo. A promessa dEle vai acabar se cumprindo. Então não cabe a nós estar questionando. Não cabe a nós estar querendo entender o trabalhar de Deus. Não cabe a nós querer compreender o que Jesus faz, querer compreender o que Deus está fazendo, querer entender por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, por que eu passo por isso, por que minha vida é tão difícil, por que para mim nada dá certo, por que para fulano tudo é mais fácil e por que para mim tudo é difícil. Não adianta questionar. O trabalhar de Deus é diferente na minha vida e na sua vida. O trabalhar de Deus é diferente na vida de cada um. E nós não vamos entender jamais o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos entender que Ele faz como Ele quer. E que quando a promessa se cumprir, então nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Nós vamos entender por que tudo aconteceu. Mas antes nós temos que crer na promessa. Antes nós temos que crer no agir de Deus. Nós temos que crer no trabalhar de Deus, para saber que depois que a promessa se cumprir
finalmente nós vamos entender. Como ele diz no texto, você não compreende agora, mas depois irá entender. Então eu e você não temos que compreender nada agora. Eu e você não temos que entender nada agora. Está doendo? Continua firme no caminho da promessa. Está ferido? Continua firme no caminho da promessa. A situação está difícil? Continua firme no caminho da sua promessa. Se Deus prometeu, permaneça firme. Se Deus prometeu, continue crendo. Está doendo, eu vou continuar crendo. As pessoas estão dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, que você não vai conseguir. Continue crendo. A situação está desfavorável, eu continuo crendo. A situação está difícil, todas as portas se fecharam, mas eu continuo crendo. As pessoas estão dizendo que eu não vou chegar lá, mas eu continuo crendo, porque nós precisamos crer na promessa, naquele que fez a promessa, naquele que é fiel para cumprir, naquele que é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Então, quando Deus faz a promessa a mim e a você, nós ficamos muitas vezes perplexos, ficamos muitas vezes duvidosos mesmo, porque somos de carne e osso, e tem momentos que nós duvidamos, tem momentos que nós chegamos a questionar. Não é possível, Deus errou, não era para mim essa promessa, para mim não é, não tem como, não tem condição. Mas Deus não erra. Quando Deus escolhe, Deus não erra. Quando Deus faz uma promessa, Ele não está fazendo a promessa a pessoa errada, Ele fez a promessa a pessoa certa. Porque você vê hoje, nós vemos o hoje, mas Deus vê lá na frente. Nós vemos o hoje, mas Deus vê o futuro. Nós não entendemos, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós não entendemos, não compreendemos porque a situação está dessa maneira, porque que o Senhor me colocou nessa situação, porque que o Senhor permitiu isso na minha vida, porque que isso aconteceu comigo, porque são tantos porquês. Mas nós temos que entender que é necessário confiar naquele que é poderoso para fazer em nossas vidas. Nós precisamos confiar naquele que é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Então não vamos mais ficar duvidando, não vamos mais retroceder, não vamos mais olhar para trás, não vamos nos distrair, porque a palavra ela diz, ela deixa claro para mim e para você, que quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, nós não podemos estar nos distraindo. Nós temos que caminhar rumo à promessa, rumo ao propósito. Então, se há um propósito de Deus para mim e para você, se Deus já lhe prometeu, se Deus já falou algo ao teu respeito, então continue caminhando rumo ao propósito. Não olhe para trás, não deixe as coisas deste mundo te distrair, não deixe o pecado te distrair, não deixe as pessoas te distrair, não deixe nada te distrair. Continue, permaneça firme no caminho da promessa, no caminho do propósito, porque a promessa vai se cumprir. Mesmo que você não esteja entendendo nada agora, mas Deus está trabalhando na situação, Deus está trabalhando nesta causa, Deus está vendo o que você está passando, e não adianta você achar que Deus esqueceu de você, que Deus desistiu de você, que Deus te abandonou, porque Ele não abandona os filhos dele, Ele não desistiu, Ele não abandonou, Ele não esqueceu, Ele está trabalhando do jeito dele, Ele está trabalhando da maneira dele, e no tempo certo, no tempo que Ele determinou, a promessa vai se cumprir. Nós vemos que Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. E por que eu e você queremos achar que as coisas têm que acontecer na nossa vida de um dia para a noite? Por que eu e você somos tão ansiosos e achamos que as coisas têm que acontecer imediatamente? Eu entrei para a igreja hoje, eu tenho 2, 3 anos de crente, 4 anos, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que fazer. Deus disse que eu ia pregar, eu não consigo. Deus disse que eu ia louvar, eu não consigo. Deus disse que eu ia ser, eu não sou. Deus disse que ia fazer e eu não fez nada. Ei, calma. Deus disse que ia salvar minha família, até hoje minha família está no mundo, até hoje minha família está perdida. Calma. Se Deus prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus prometeu que você vai pregar, você vai pregar.
Se Deus prometeu que você vai fazer a obra, que você vai liderar, você vai liderar. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Mas não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitas vezes, Deus fala conosco, Deus nos faz uma promessa e nós duvidamos. Nós queremos achar que as circunstâncias à nossa volta têm que estar condizente com aquilo que Deus prometeu. E desde quando Deus precisa de circunstância favorável para fazer alguma coisa? Desde quando Deus precisa de recursos humanos para fazer alguma coisa? Desde quando Deus precisa de mãozinha do homem para fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida? Desde quando Deus precisa de, de perspectiva humanamente falando aos nossos olhos, humanamente favorável para nós, para poder cumprir uma promessa em nossa vida? Deus não precisa de nada disso. Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, por mais que as circunstâncias digam não, por mais que as coisas pareçam que não vai acontecer, por mais que você olhe e você diga, não dá, não tem condição, não é para mim, não é comigo, está errado, deve ser com outra pessoa, é outra pessoa, é para outra pessoa, não é para mim, porque na minha vida não é, para mim não é, para mim não tem condição nenhuma, não tem lógica, não tem. Mas Deus diz que Ele faz, Ele cumpre o que Ele promete e Ele faz aquilo que Ele diz acontecer. Eu e você só precisamos crer, eu e você só precisamos confiar, eu e você só precisamos entender que nós não precisamos entender o que Deus está fazendo, nem o trabalhar de Deus. Eu e você só precisamos entender que Deus trabalha do jeito que Ele quer, que Deus faz da maneira dele, no tempo dele, e não é como eu e você queremos, não é como eu e você pensamos, não é eu e você que vamos dizer como Deus tem que fazer, não é eu e você que vamos dizer qual é o tempo que a promessa tem que se cumprir na nossa vida, mas é Deus quem vai fazer do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. E eu tenho certeza, como Jesus fala nessa passagem, que quando depois, nós não compreendemos agora, mas depois nós vamos entender. Aleluia. Eu já passei por uma situação na minha vida, lá atrás, que eu não vou relatar agora para os irmãos, por causa do horário também, mas eu já passei por uma situação que na época, quando aconteceu, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas depois eu vim entender o porquê que aquilo tinha acontecido. Depois Deus me fez entender por que aquilo tinha acontecido. E hoje eu entendo que o trabalhar de Deus não é para mim você compreender, não é para mim você olhar e dizer, estou entendendo. Não. O trabalhar de Deus, nem eu nem você vamos entender de imediato. Mas depois nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos conseguir entender. Por isso que tal coisa aconteceu, por isso que fulano passou por isso, por isso que ciclano passou por aquilo. Porque o trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. Nós não entendemos, mas depois nós vamos entender. Muitas vezes nós oramos por pessoas, por familiares nossos, como tem pessoas por aí, como eu já vi testemunho, que ora por um familiar, pede tanto a Deus para salvar, e a pessoa vê aquele familiar cada vez pior, cada dia está mais perdido, cada dia está mais envolvido com droga, com tráfico, com criminalidade, com isso, com aquilo. E aí de repente aquela pessoa toma um tiro e aquele familiar que estava orando, que estava pedindo, não entende. Não entende e diz, não, Deus, por que isso aconteceu? Eu tenho orado para o Senhor salvar e o Senhor deixa tomar um tiro. E agora? E se morrer? E não sei o quê. E você às vezes não entende que Deus está trabalhando. É o trabalhar de Deus. É Deus agindo. É Deus trabalhando. Outros tem por aí que nós sabemos, já ouvimos testemunho, que Deus precisou, colocou numa cadeira de roda, te colocou em
foi o trabalhar de Deus. Foi Deus trabalhando, foi Deus cumprindo a promessa. Então muitas vezes nós pedimos algo a Deus e não entendemos o que Deus está fazendo. Pensamos que Deus está em silêncio e não está fazendo nada. Mas Deus tem um modo de trabalhar. Deus tem um jeito de fazer. O jeito dele fazer não é para mim e para você compreender. Nós só temos que entender que ele vai cumprir a promessa que ele fez para mim e para você. Nós só temos que acreditar, que crer que o Senhor está trabalhando naquilo que nós pedimos. O Senhor está trabalhando naquilo que ele nos prometeu e que no tempo dele, no tempo certo, vai se cumprir. Se ele disse que ele vai salvar, ele vai salvar. Se ele disse que ele vai curar, ele vai curar. Se ele disse que ele vai libertar, ele vai libertar. Se ele disse que ele vai transformar, ele vai transformar. Se ele disse que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Se ele fez uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Então, vamos crer na promessa do Senhor para nossas vidas. Vamos crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Vamos crer e confiar que não temos que compreender o que está acontecendo. Não cabe a nós compreender nem entender nada do que Deus está fazendo, do que está acontecendo no momento. Nós só temos que crer que a promessa vai se cumprir e que quando ela se cumprir, finalmente então nós vamos entender tudo o que aconteceu, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus permitiu, porque Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Deus é fiel para cumprir a promessa que fez a mim e a você. Deus é fiel para fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Então não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha... como é que diz? Não seja incrédulo, mas creia e confie que Deus está trabalhando e que no tempo certo Ele vai fazer. E você vai entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Por que você passou por essa situação. Por que você viu fulana, familiar. E se aquilo passar por certas coisas, agora você não compreende, mas depois você vai entender, porque a promessa de Deus ela vai se cumprir, para que você entenda que Ele é Deus e que Ele cumpre aquilo que Ele promete e que Ele faz, que Ele é Deus que faz, que Ele é Deus que desfaz, que Ele é Deus que promete e cumpre, que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Então vamos crer na promessa e vamos caminhar firme rumo à promessa que Deus nos fez, rumo ao propósito dele em nossas vidas, doendo ou não, ferido ou não, estando tudo difícil ou não, passando por dificuldade, por dores ou não. Continue crendo, porque Jesus vai cumprir a promessa na sua vida e na minha vida, do jeito dele, do modo dele. Ele vai fazer, ele vai cumprir. E então eu e você vamos entender por quê tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Eu peço aos irmãos para se colocar de pé.